Em uma cidade aparentemente pacífica, um monstro gigante apareceu de repente e começou a destruir tudo, mas era apenas um pesadelo de nosso personagem principal, Noi, um estudante do 2º ano do ensino médio. Ele vivia com seu pai, mas ele estava sempre ocupado com o trabalho e frequentemente não estava em casa. Então era como se vivesse sozinho. Na escola, seu amigo Haki gabou-se para Noi sobre um jogo completamente novo chamado Blade and Saber, porque seu tio era programador da empresa de jogos. Haki conseguiu uma versão beta, o que deixou Noi muito invejoso. Enquanto se divertiam, alguém inesperadamente pegou o console de jogos. Foi Kayasu. Ela veio lembrar a todos que estava quase na hora da aula, então todos se apressaram para entrar. No caminho para a aula, Noi não conseguia parar de se animar com o jogo, e acidentalmente esbarrou em uma garota que parecia ser uma dama rica, pois tinha 2 seguranças com ela. Antes que ele pudesse se desculpar, houve um alerta de desastre nível 5. Um monstro estava prestes a aparecer. Foi anunciado que todas as pessoas deveriam encontrar abrigo o mais rápido possível. Em seguida, um raio atingiu o coração da cidade. Noi correu imediatamente para o telhado para observar. Kayasu lembrou de ir rapidamente para o abrigo. Ele disse que estava tudo bem porque a trajetória do monstro não estava em direção à escola. Assim que ele terminou de falar, o monstro disparou um míssil direto em Noi. Felizmente, o escudo protetor da escola ainda estava funcionando muito bem. A equipe Saber também tinha chegado para eliminar o monstro. Assim que a ordem foi dada, todos atacaram simultaneamente e derrotaram o monstro com facilidade. Eles também eram o sonho de Noi. Ele queria se tornar Blade ou Saber no futuro para lutar contra monstros. Em parte porque eles eram inimigos de sua mãe e também porque Noi queria proteger todos. Quando os 3 entraram na sala de aula, foram alvo do olhar repreensivo do professor tutor, porque não correram para a aula quando ouviram o alarme. E a menina que parecia uma dama rica também estava lá. Seu nome era Mots e foi designada para sentar ao lado de Noi. Enquanto ele a observava, o professor de sala chegou. Por ousar desrespeitar as regras e chegar atrasado, Noi recebeu uma punição dupla. Teria que terminar sua lição de casa antes de ir para casa no dia seguinte. E o presidente da turma monitoraria Noi de perto. À tarde, enquanto Noi e Kayasu estavam voltando para casa, ela viu uma gata com seus filhotes, então correu para tirar algumas fotos. Quando se virou, Noi não estava em lugar algum. Acontece que ele viu Moti sozinha, então foi falar com ela, mas como não sabia se a alta classe queria falar com os plebeus, ele pediu permissão para sair. Inesperadamente, Mori segurou-o e perguntou se ele queria namorar com ela. Justo então, Kayasu os encontrou e correu, deixando o celular para trás. Depois da confissão, Moti também foi embora. Noi não sabia o que havia acabado de acontecer, então decidiu encontrar Kayasu primeiro. Noi a encontrou na piscina da escola. Ele a elogiou, dizendo que até a realeza é fofa. Quando Kayasu estava prestes a confessar a Noi, um monstro emergiu da piscina. Ele se lançou sobre os 2. Noi imediatamente puxou Kayasu para fugir. De alguma forma, o monstro havia infiltrado na escola sem disparar o alarme. Ele atacava implacavelmente. Os 2 se esconderam no vestiário. Claro, não os deixaria ir facilmente. O monstro continuava a bater na porta. Percebendo que isso não o impediria, Noi decidiu ficar e lutar para que Kayasu pudesse correr e pedir ajuda. Foi a única maneira. Noi pegou um machado próximo e correu para lutar, permitindo que Kayasu escapasse facilmente. Assim que desceu, ela imediatamente procurou ajuda. Enquanto isso, no telhado, Noi também lutava ferozmente. Ele tinha acabado de cortar um dos tentáculos quando o monstro de repente o socou contra a parede. Pensando que hoje seria seu último dia, um guerreiro Blade apareceu de repente para lutar. Ela precisou de apenas um golpe de espada para acabar com o monstro. Em seguida, entregou um item a Noi para se curar, mas ele recusou porque não estava gravemente ferido. De repente, o monstro ainda estava vivo após ser cortado ao meio. Ele avançou para continuar seu ataque, derrubando a máscara da guerreira. Ainda mais surpreendente foi que era Motis. Pegada de surpresa, ela foi apunhalada no estômago. Quando estava prestes a ser devorada, Noi entrou em ação e derrotou-o. Agora era Moti quem precisava de cura. Noi ficou surpreso ao saber que sua colega de classe era uma Blade, mas Moti fez com que ele prometesse esquecer tudo o que aconteceu hoje. Noi disse que podia esquecer, mas não tinha certeza sobre a confissão, o que fez Motis querer puni-lo. Nesse momento a ajuda chegou. Era o guarda-costas de Motis, Kakan.
Mochiz nocauteou Noi e deixou Kakan cuidar do resto. Kaiasu também chegou. Em seguida, ele levou Noi para casa. Em um sonho, enquanto Noi se divertia com sua mãe, um monstro de repente apareceu, fazendo-o acordar assustado. Kaiasu estava lá cuidando dele. Noi não se lembrava de nada depois que a polícia chegou. Kaiasu disse que pediu à polícia para levá-lo para casa, e que ela estava apenas cuidando dele. Então ela mencionou a confissão. Noi apenas disse que deve haver algum mal-entendido porque ele não conseguia entender o que a classe alta estava pensando. Depois disso, Noi levou Kaiasu para casa porque tinham ocorrido muitos acidentes ultimamente. E em outro lugar, alguém estava sendo perseguido e morto por uma pessoa segurando uma foice. No dia seguinte, o corpo foi encontrado e a pessoa responsável pelo caso era o guarda-costas de Mochiz. Noi estava a caminho da escola quando ele viu. Então, os dois tiveram uma pequena conversa. Kakan avisou Noi para não incomodar a jovem senhora. Quanto ao caso desta vez, foi assustador quando ele o contou, mas havia algumas coisas que não estavam certas. O corpo estava lá desde a manhã. Talvez o monstro tivesse feito algo. Noi imediatamente percebeu. Então não estava sozinho ontem. Enquanto pensava, o presidente da turma apareceu para pedir seu dever de casa. Noi disse que teve um acidente ontem, que foi encontrar um monstro na escola e derrotá-lo. Claro, ela não acreditou e arrastou Noi para ver o professor. Felizmente, Mochiz apareceu e entregou ao presidente de turma o dever de casa que ela tinha feito por ele em troca de Noi ficar quieto sobre o que aconteceu ontem. Depois disso, os dois tornaram-se amigos e Mochiz levou Noi para se divertir. Haki viu tudo e contou para Kaiasui. No ônibus, Noi perguntou a Mochiz como era a vida dela quando era criança. Quando era pequena, não era permitido que saísse e sempre era forçada a estudar, então ir à escola aqui foi a primeira vez. Por isso, ela não tinha amigos. Então, os dois começaram a brincar. Eles vivenciaram muitas coisas. Depois de brincar por um tempo, Mochiz levou Noi a uma loja de lingerie. Nem é preciso dizer que Noi não pôde evitar os boatos. Enquanto Mochiz estava experimentando roupas, houve um alarme de nível 5. Mochiz imediatamente se transformou e Noi foi evacuar todos para a segurança. Ao chegar a um beco enquanto ele estava verificando, o monstro saltou e atacou. De repente, foi cortado em 8 pedaços. Alguém poderia pensar que era um guerreiro da lâmina, mas ela disse a ele que ele seria sua presa. Neste momento, ela foi atingida por outro guerreiro. Noi não entendeu o que estava acontecendo, então decidiu fugir com essa garota loira primeiro. O outro guerreiro também os perseguiu e avisou Noi que era um demônio, não um humano. A garota loira também se recuperou e correu para atacar. Noi se perguntou por que Lâmina e Sabre estavam se atacando. A garota de cabelo azul disse que havia matado sua colega de equipe, então ela tinha que fazê-la pagar. A garota loira também mudou seu alvo de caça. Noi percebeu vagamente que o poder da Lâmina estava por trás dos casos recentes. Então as duas se confrontaram. Sabendo que sua oponente não podia atacar de perto, a Lâmina pressionou continuamente o Sabre. A Lâmina lançou um golpe final, mas a espada usou seu olho para revidar um ataque. Os dois ataques colidiram, criando uma explosão, e o resultado pendeu para a Lâmina, na minha opinião. Mas a Sabre teve tempo de disparar um tiro no estômago da Lâmina, então agora a vantagem era da Sabre. No momento em que ela estava prestes a acabar com ela, Noi a impediu. Ele disse que a Lâmina e o Sabre deveriam trabalhar juntos para lutar contra monstros, proteger as pessoas e o mundo. Por que se matar? Ela estava zangada, dizendo que um NPC não sabia de nada, surpreendendo-o. Nesse momento, a Lâmina também disse, isso é um personagem não jogável. Não é um jogador, é um personagem programado automaticamente. Aproveitando a distração da Sabre, ela escapou e prendeu Noi. Quando estava prestes a matá-lo, ela também revelou um segredo para ele. Tudo aqui era apenas um mundo virtual. Era um jogo online. Embora Noi achasse difícil de acreditar, ela mostrou a ele seu acidente novamente, e depois de ser destruído pelo monstro. Mas num piscar de olhos, a cidade foi rapidamente restaurada. Então Noi pensou que era normal porque seu cérebro estava programado dessa forma. A vida cotidiana, assim como as memórias dos NPCs, eram pré-programadas. Tudo neste mundo era controlado por um supercomputador. Até mesmo o tempo neste mundo também era gerido pelo mundo real. Blade ou Saber, os jogadores só precisam escolher o personagem que gostam, então terão a tarefa de proteger, lutar contra o mal, proteger a paz no jogo.
Era tudo uma mentira, mas por causa de uma pessoa, ela odiava este mundo e massacrava NPCs. Sem parar por aí, ela também matava outros jogadores. Noi começou a perceber que tudo era falso. Todas as memórias que ele tinha com todos eram sem sentido. Nesse momento, Kayasui veio correndo de algum lugar para proteger Noi. Claro, um NPC não podia enfrentar um jogador, e então ela começou a torturar Kayasui na frente de um Noi indefeso. De repente, o corpo dele explodiu em chamas. Noi se libertou e deu um soco no rosto dela. Embora ela não entendesse o que estava acontecendo, percebeu que algo estava errado com Noi. Nesse momento, Noi pegou uma foice e a lançou diretamente em sua direção, mas ela desviou, pensou que seria fácil de pegar, mas foi difícil. A foice de repente virou e a atingiu diretamente no estômago. Ela desapareceu em correntes de luz que voaram em direção a Noi. Então, a vestimenta de lâminas apareceu em Noi. Informações sobre outras pessoas também apareceram em seus olhos. De fato, as palavras dela eram verdadeiras. Então ele curou Kayasui e essa garota do sabre era Haku. Ela lembrou a Noi para manter isso em segredo, para não contar a mais ninguém. Haku também recebeu a ordem e saiu primeiro. De longe, duas pessoas misteriosas estavam observando Noi. Depois disso, Noi levou Kayasui para casa para tratar suas feridas. Moldes também seguiu, embora estivesse muito zangada porque era considerada apenas como um pedaço de dados. Mas Noi não tinha outra escolha. Motes disse que o que ela contou a ele sobre amigos era verdade. Em casa, Noi finalmente deixou Motes entrar. Ele perguntou a ela como tirar aquele traje. Motes apontou para o dispositivo na mão esquerda de Noi. Isso permitia aos jogadores conectar ou desconectar do jogo. Desde o momento em que ele a derrotou, os dados de Noi poderiam ter sido alterados. Noi poderia ter se tornado um jogador. Então Motes mostrou a Noi o painel de dados. Finalmente ele conseguiu tirar. Já que Motes admirou o corpo do NPC, Noi achou que Motes não era uma pessoa ruim, afinal. Noi foi seu primeiro amigo. Se ele morresse, ela ficaria muito triste. No mundo real, 12 anos atrás, ela teve um acidente. Depois disso, ela não conseguiu viver uma vida normal e então Vincent a apresentou a este jogo. No jogo, ela podia sentir e mover-se livremente. Os jogadores matavam monstros para completar missões, mas proteger NPCs era também uma tarefa igualmente importante. Além disso, se um jogador matasse outro jogador, essa pessoa receberia uma penalidade de PK. Confessar para Noi também era uma missão no jogo. Mods verificou o quadro de status. A missão anterior ainda não estava concluída. No telhado, quem destruiu o monstro foi Noi, não Mods. Talvez fosse esse o motivo. De qualquer forma, Noi também tinha algo para pedir a Mods. Era para trocar as roupas de Kayasu. Afinal, eles eram amigos, então ela iria ajudá-lo. Após trocar de roupa para Kayasu, Mods observou o quarto de Noi. Parecia que ele era um grande fã de Blade e Saber. Então ela notou uma foto comemorativa de Noi e sua mãe. De repente, uma série de memórias de Noi passou por sua mente. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, houve um barulho do lado de fora. Um grupo de pessoas de preto apareceu e subjugou Noi. Eles acreditavam que ele era o responsável por corromper os dados, pois os dados dele haviam criado um grande número de erros. Sua existência era uma ameaça para Gaia. Eles começaram a restaurar os dados, mas um deles percebeu que Noi tinha um relógio na mão, indicando que ele era um jogador, então pararam imediatamente. Pediram desculpas e se apresentaram como Night Wolf, responsáveis por monitorar o sistema e eliminar quaisquer erros que detectassem. Eles então perguntaram sobre a relação entre Noi e Mods. Antes que pudessem responder, Vincent chamou de fora, dizendo à jovem para sair porque o mestre estava prestes a voltar. Se ele visse esta cena seria muito perigoso. Sem outra opção, ela teve que sair. Depois disso, Nightwolf verificou as informações de Noi, e de repente ocorreu um ataque. Um grupo de pessoas misteriosas apareceu e sequestrou Noi. Quando Noi acordou, ele encontrou um monge. Uma garota mascarada também apareceu e se apresentou como Crows. O monge era um mestre zen e este lugar era seu domínio independente, desconhecido por qualquer outra pessoa. Podia ser visto, mas era invisível na forma. Não havia necessidade de entrar em pânico, pois o mestre era um aliado de Noi. De volta à casa de Noi, o membro restante dos Crows estava lidando com o grupo Night Wolf. Depois de acabar com o segundo membro, restava apenas um, mas ele era diferente dos outros.
Não importa o que o Crow fizesse, era inútil e então ele o eliminou. Kaiasu havia testemunhado tudo, pois foi despertada pelo barulho alto. Em vez de matá-la, o membro do Nightwolf implantou um parasita nela. O monge disse que ele também foi um NPC como Noi. Seu papel no sistema era demonstrar as habilidades dos jogadores, ou seja, ele era um guia. Noi perguntou se este mundo era ilusório, como um jogo, qual era o significado da existência de todos. Mesmo que este mundo fosse ilusório e eles tivessem vida, o fato era que estavam aqui, o que significava que essa era a realidade deles. A existência deles estava assegurada, mesmo que fossem apenas NPCs. Eles ainda tinham pensamentos e liberdade, mesmo sendo apenas programas, mas a vida tinha significado. Na realidade, muitos NPCs foram criados com esse propósito. A existência deles era necessária neste mundo. Isso significava que Noi era a chave para mudar tudo com o esquiador da esperança final. O mestre queria Noi como aliada para o benefício do mundo. Tudo aconteceu tão de repente, então Noi ainda precisava de tempo para pensar. O monge então deu uma engrenagem para Noi, e ao recebê-la, ele sentiu energia percorrer seu corpo. O monge então o enviou de volta, dizendo-lhe para retornar quando tivesse tomado sua decisão e lembrou-lhe de ter cuidado com o lobo da noite. Enquanto isso, Mods teve um jantar com o tio. Ela também mencionou suas memórias. Embora tivesse se lembrado de um pouco, ainda queria saber mais sobre o menino e sua mãe. E isso poderia estar relacionado ao pai dele. Então Mods mencionou o nome Jerido, o que deixou seu tio irritado e ele saiu mais cedo. Voltando para a casa de Noi, tudo tinha sido reparado. Kaiasu também acordou e começou a chorar. Noi disse que foi apenas um sonho, mas de qualquer forma, Noi ainda tinha que proteger Kaiasu e seus entes queridos. O grupo Nightwolf estava monitorando Noi de perto. Do lado de fora, Vinson contou a Mods que o Sr. Gerido era um dos desenvolvedores de Gaia e havia desaparecido inesperadamente, como um golpe fatal. Após o desaparecimento dele, era tudo o que ele sabia. Mods só conseguia lembrar uma coisa de 12 anos atrás. Quando pensava nisso, sentia-se triste e sozinha. Ela então pediu a Vinson para ajudá-la porque queria saber o que havia acontecido naquela época. Este jogo ainda tinha muitos mistérios. Mods queria entendê-lo melhor. Noi era a chave para as respostas de 12 anos atrás e para todo o mundo do jogo. Um dia escolar normal recomeçou, mas dessa vez Noi se sentiu muito familiar porque ele havia se tornado consciente do real e do virtual. No caminho para a escola, Hack se gabou para ele sobre suas conquistas no jogo que ele ficou acordado a noite toda para conseguir, mas Noi não se importou. Então os dois encontraram Mods e Hack foi na frente para deixá-los conversar. Mods perguntou a Noi o que aconteceu depois que ela saiu do jogo, mas nem mesmo Noi tinha certeza do que havia acontecido. Naquele momento, um alerta de emergência soou. Eles ambos correram para o local onde um monstro havia aparecido. Seus níveis não eram altos o suficiente para derrotá-lo. Ele os atacou imediatamente. Kakan chegou a tempo e tirou um machado para atacar o monstro, mas era um monstro do tipo fogo, o que neutralizou Kakan. Ele foi queimado, mas felizmente Vinson chegou a tempo. Kaiasu também foi procurar Noi quando não o viu na escola. O monstro avançou em direção à escola, com a intenção de romper a barreira. Modi se transformou e entrou na luta. Observando os três lutarem, Noi não conseguiu ficar parado. Ele se transformou para ajudar. O monstro começou a carregar seu ataque. Vinson disse a eles para recuarem porque ele visava apenas a escola, não eles. Mas Noi recusou. Para os jogadores eles eram apenas NPCs, mas para Noi eles eram muito importantes. Este mundo era tudo para Noi. Mesmo que falhasse, ele continuaria a lutar. Noi continuou a avançar com Mods, seguindo para apoiar. Noi tentou invocar uma arma, mas falhou. O monstro atacou, deixando-o inconsciente. Quando estava prestes a esmagá-lo, Kaken chegou, mas só conseguiu resistir um pouco. Então, uma bala atingiu o olho do monstro, disparada por Hako de Saber. O capitão também apareceu, dizendo que só podiam ajudar até aqui. A bruxa explosiva era um monstro muito difícil. Noi foi o primeiro a atacar, então mesmo se o matassem, não ganhariam nenhuma experiência ou itens. Além disso, para derrotá-lo era necessário um nível alto e muitas outras coisas. Se o dano principal não fosse suficiente, isso só o deixaria mais irritado, dobrando seu poder de ataque. Depois disso, os dois partiram. O monstro continuou a atacar. Quando Noi estava em perigo, Kaiasu liberou seu poder. Nightwolf, que estava observando, também percebeu.
Eles ficaram muito surpresos, pois não havia dados sobre Kaiasu possuir tal energia. O monstro continuou a mirar na escola. Vincent só podia defender. Kaiasu liberou todo o seu poder para acordar Noi. Finalmente ele recobrou a consciência e Kaiasu desmaiou em seguida. Noi começou a liberar seu poder. O mestre sentiu que era hora de... Noi tinha conseguido invocar sua arma. O mestre também estava lançando feitiços. O lobo noturno havia encontrado a localização do mestre. Ele maximizou todas as suas habilidades para Noi, colocando tudo em suas mãos, então desmaiou. Noi lançou ataques continuamente, absorvendo eventualmente o monstro. A provação terminou, mas Noi perdeu o controle e atacou Mods. Felizmente, os membros do Corvo chegaram e o contiveram. Sua identidade como presidente de turma também foi revelada. Ela saiu apressadamente. No local do mestre, o Lobo Noturno o havia encontrado. Eles se confrontaram e ele forçou o mestre a revelar sua verdadeira forma. O mestre havia esgotado todo o seu poder para ajudar Noi. Ele então forçou o mestre a revelar a localização de The Crow. Enquanto isso, Kaken estava levando Noi para uma conferência de imprensa. A corporação Tenma havia criado Gaia em Chuyu Sekai há 12 anos. Hoje, eles estavam realizando uma conferência de imprensa. Também era a casa de Mods e seu avô havia planejado tudo para continuar o projeto. Gaia era uma inteligência artificial criada para lidar com o banco de dados dos jogos, também conhecida como um supercomputador. Continha tudo o que existia em Chuyu Sekai. Assim que se encontraram, Kaken e Vincent começaram a lutar. A principal razão para trazer Noi aqui era que havia algumas coisas que precisavam de confirmação. Em troca, Vincent contaria a Noi tudo necessário. De volta ao lugar do mestre, ele não conseguia entender a verdade em que o grupo Night Wolf acreditava. Se ele se juntasse ao lado deles, certamente alcançariam a verdadeira liberdade. O membro do Night Wolf estava cansado das palavras do mestre. Gaia havia dado vida a este mundo. Sem o apoio de Gaia, eles não estariam vivos hoje. No entanto, enfrentaram obstáculos quando o Grão-Mestre se rebelou contra Gaia. Destruir Gaia significava destruir este mundo, o que era mais do que motivo suficiente para eliminá-lo. E Noi não era exceção. De volta a Noi. Vincent tinha revisado suas informações pessoais. A mãe de Noi morreu em um acidente há 6 anos quando um monstro atacou a cidade. Depois disso, Noi viveu com seu pai, mas seu pai estava muito ocupado, então ele frequentemente ficava sozinho. Noi jogou todos os papéis para longe, irritado, dizendo que os NPCs também mereciam privacidade. Ele sentia que as pessoas aqui só o viam como parte dos dados. Mods explicou que investigá-lo era apenas para encontrar respostas porque ela achava que ele e tudo o que estava acontecendo poderiam estar conectados. Noi era a única pista para descobrir a verdade sobre este mundo, então ela precisava da ajuda dele. Não porque ele fosse um NPC ou um jogador, mas porque eram amigos, o que fez Kaken rir alto. Felizmente, Vincent rapidamente cobriu a boca dele. Em suma, eles não vieram aqui para jogar, e ele mostrou uma foto de si mesmo para Noi. O pai dele tirou aquela foto, mas Noi não conseguia lembrar o nome dele e então desmaiou. De volta ao Grão-Mestre, ele estava completamente sobrecarregado. Só mais um golpe e ele desmaiaria. Depois de um tempo, Noi acordou. Vincent explicou que alguém tinha adulterado seus dados. Mods mencionou o nome de Heredo, causando uma dor intensa na cabeça de Noi. Ele era um dos desenvolvedores de Gaia e o engenheiro-chefe do projeto. Todos os dados de Noi haviam sido alterados, desde habilidades até armas. Então agora Noi era como um hacker de jogos. O sistema o eliminaria se descobrisse. Noi então contou a todos sobre o Grande Mestre. Vincent entendeu a situação. A conferência de imprensa Chuyu Sekai estava prestes a começar, então todos se prepararam para sair e se despedir de Noi. Mods o avisou que as pessoas no mundo real veriam sua existência como uma ameaça, então ele deveria ter cuidado. De volta a casa, a presidente da classe já estava lá. Ela estava lá para protegê-lo, e seu nome era Shino. Noi perguntou o que estava acontecendo. Shino informou que o Grande Mestre tinha sido capturado por um subordinado de Lobo Noturno chamado Vírus. Ele provavelmente estava caçando outros Crows, e Noi era seu próximo... A escola costumava ser uma zona segura, mas agora as barreiras estavam caídas. O sistema estava com defeito e provavelmente não seria consertado. Os únicos que podiam fazer isso eram os gestores do sistema. Night Wolf, Vírus, estava experimentando com Noi e suas habilidades. Como Noi tinha chamado sua atenção, ele definitivamente viria atrás dele novamente.
Noi só queria ser um guerreiro da lâmina para proteger todos e não entendia por que continuavam chamando-o de A Última Esperança. Shino também não sabia, mas ela acreditava que o grande mestre tinha apostado sua vida para dar a Noi todo o seu poder, então tinha que haver um significado mais profundo. A missão de Noi agora era não deixar que os esforços do grande mestre fossem em vão. Noi sabia o que tinha que fazer, ele precisava acreditar mais em si mesmo para proteger aqueles que amava. Na manhã seguinte, Noi correu para a escola. Embora estivesse atrasado, Kayasu ainda estava esperando por ele. Assim que viu Noi, ela pulou em seus braços. Quando acordou, não o viu em lugar algum, mas ficou muito feliz que ele estava bem. Naquele momento, Virus apareceu inesperadamente. Ele queria saber como Noi poderia se tornar um jogador. Ele tinha enviado o grande mestre para encontrar um convidado e, de repente, derrubou Noi com um raio. Quando estava prestes a levá-lo embora, Kayasu desencadeou seu poder novamente, fazendo tudo ao seu redor desmoronar. Vendo a situação sair do controle, Virus interveio, restaurando tudo ao normal antes de recuar. Kayasu então acompanhou Noi de volta à sala de aula. Ao entrar, eles foram recebidos por uma festa surpresa, enquanto todos agradeciam a Noi por salvá-los. Imediatamente, Kayasu foi deixada de fora. Noi percebeu Haki ainda sentado em seu lugar habitual. Todos estavam dando presentes para Noi. Alguns até incluíam cartas de amor. Após a festa, Noi voltou à sua mesa para verificar sua caixa, mas não havia cartas. Ele se virou para perguntar a Haki, mas ele não respondeu, provavelmente devido a Noi tê-lo ignorado ontem. Noi rapidamente se desculpou. Ambos foram então punidos pelo professor com 2 pedaços de giz. Quanto às cartas de amor, Kayasu as havia coletado todas e as queimou. Ela também insistiu que Noi pertencia a ela. De volta ao seu lugar habitual, ambos os amigos estavam amuados. Haki não estava chateado por Noi tê-lo ignorado, mas sim por Noi ter escondido sua verdadeira identidade dele. Na frente de um guerreiro, Haki se sentia como um mero jogador que passava a noite em claro assistindo anime. Agora, o relacionamento deles já não era o que costumava ser. Eles estavam realmente vivendo em mundos diferentes. Noi disse a Haki que a verdade podia ser dolorosa. Se Haki ainda o considerasse um amigo, Noi lhe contaria tudo. Ao ouvir isso, Haki imediatamente o bombardeou com perguntas. Noi então levou Haki para ver Vincent, mas parecia que a coletiva de imprensa ainda não tinha terminado. Quando saíram, um cachorro correu em direção a Noi e começou a lambê-lo. A dona do cachorro, uma bela mulher loira, pediu desculpas e o convidou para seu café recém-inaugurado. Eles estavam oferecendo serviços especiais para aqueles que entrassem naquele momento. Haki, ao ouvir isso, imediatamente avançou à frente de Noi. Era a única maneira de passar o tempo enquanto esperavam por Vincent. Noi então revelou tudo para Haki. Em vez de reagir dramaticamente, Haki permaneceu calmo. Ele percebeu que não importava onde estivesse, ele ainda era ele mesmo. Mesmo que ele fosse apenas um NPC em um mundo virtual criado por alguém, não importava quem os tivesse criado. Seja Noi ou Haki, todos aqui eram apenas dados digitais, mas ainda estavam vivendo suas vidas. O café foi trazido para eles. Enquanto bebiam, a mulher loira continuava a olhar fixamente para Noi. Ele lembrou-se das palavras de Mochi de que estava sendo visto como uma ameaça. Então tinha que ter cuidado com tudo o que fizesse. Ele observava calmamente ao seu redor. Haki, por outro lado, tinha certeza de que a mulher loira gostava de Noi. Se ele fosse jogador, teria recebido uma notificação, mas como ele era um personagem no mundo do jogo, não receberia. Notificações não apareceriam para personagens do mundo real, como Motis. Haki era tipo um personagem de jogo, então era impossível dizer se alguém existia ou não. Se ele desaparecesse, Haki nem perceberia. O dono do café então veio perguntar como estava o café. Ele ficou muito feliz por eles ambos terem gostado. Então ele ofereceu-lhes um emprego no café para que pudessem ter café de graça. Ele havia acabado de se mudar para cá, então não sabia que o café estaria tão movimentado. Noi não tinha certeza das intenções deles, então concordou por enquanto. Nesse momento, Kayasu encontrou Noi. Assim que a viu, a mulher loira pulou nela porque a achou muito fofa. Vendo isso, Haki também quis participar. Demorou um pouco para afastarem a mulher. O anúncio urgente soou novamente. O monstro apareceu bem na frente da cafeteria. Nível 13. Não tinha olhos, mas seus ouvidos eram muito aguçados. Ele podia ouvir os dois conversando e sabia que eram jogadores.
Então os dois se transformaram. Na verdade, 3 se contar o cachorro. Os 3 se separaram para agir. Os monstros começaram a atirar aleatoriamente. O dono lançou uma granada de atordoamento para perturbar sua audição. Esta garota de cabelo loiro é a Ram. Ram e o cachorro atacaram. Os monstros viram que não conseguiriam vencer e escaparam. Não querendo que ele escapasse, Noi deixou Kayasu com Haki e então se transformou. Ele sacou uma espada e avançou diretamente contra ele, mas ele já havia conseguido entrar na terra. Todos os 4 o perseguiram. Indo subterrâneo, havia muitos ovos de monstro. Ele os havia atraído para seu ninho. Os ovos começaram a chocar. Ambos rapidamente partiram enquanto Ram ainda estava presa embaixo porque ela seguiu sozinha. Os pequenos monstros começaram a surgir e atacar a cafeteria. Felizmente, Noi chegou a tempo. Os monstros viram que não podiam comer este cara com uma faca. Então foram para outra loja para... Ataque! Era o conglomerado Vinson. Agora Noi tinha que fazer uma escolha, partir ou ficar para proteger seus amigos. Do outro lado, os monstros tinham quebrado a porta e entrado. Haki, vendo que a situação não era boa, ele puxou Kiasu para o 2º andar para que Noi pudesse ficar tranquilo para ir salvar a garota. Embora muito assustado, não deveria impedir Noi. Agora, o dono do café finalmente se apresentou como Hakuranda. Então Haku jogou uma bomba aos pés de Noi para lançá-lo em direção à secretária de Vinson. Por sorte, ele chegou bem antes do monstro pedir um pouco de carne à secretária dela. Haki e Kiasu subiram e mantiveram sua posição no 2º andar. O monstro se levantou para atacar Haku. Noi também estava ferido após o choque. Os monstros haviam subido para o 2º andar. Ram veio ajudar, o monstro estava procurando as pessoas pelo som. Basta ficar quieto e você estará seguro. Mas como haveria um anime para assistir se isso acontecesse? A secretária não passou. Saiu. Ela acordou e gritou alto, dificultando a situação de Noi. Nesse momento, Kiasu sabia o que tinha que fazer. Ela empurrou Ram para fora, então usou a granada de atordoamento que tinha conseguido e a jogou no monstro, fazendo-o perder a posição perto de Noi. Imediatamente, ele disparou direto para Kiasu e Haki, causando a morte de ambos. Nesse momento, os reforços chegaram. Noi estava furioso. Ele explodiu com sua força. Noi criou uma enorme chama que queimou o monstro e sua prole vivos. Ele ainda estava muito arrependido por não ter conseguido salvar seus amigos. Mas Kiasu e Haki estavam a salvo porque Tino os havia salvado a tempo. Haku percebeu que Noi não era apenas um simples entregador. Noi estava muito feliz que todos estavam bem. Haki perguntou à secretária primeiro, depois perguntou ao amigo. Enquanto isso, em Motes, a conferência de imprensa estava em andamento. Como o jogo ainda estava em fase beta, o número de jogadores superou as expectativas em apenas uma semana. Nesse momento, alguém perguntou sobre a estabilidade do jogo. Eles ouviram que houve incidentes que ocorreram durante o desenvolvimento há 12 anos. Ela foi direto ao ponto. Isso realmente aconteceu dentro do jogo? Irmão Haku estava muito frustrado porque tinha que reconstruir a cafeteria. Mas quando pensou no sabor rico e nas experiências maravilhosas que trouxe aos clientes, ele não se importou em reconstruí-la, porque possuir uma cafeteria era seu sonho de longa data. Enquanto na vida real, Ram disse que Haku era alérgico a café, porque ele não podia absorver cafeína. Parecia muito irônico ter uma cafeteria na vida real, pois para Haku era apenas um sonho. Mas quando no jogo ele podia alcançar esse sonho, Noi percebeu que as pessoas também precisam deste mundo. De qualquer forma, Haku ainda queria convidar Noi para trabalhar em seu lugar, mas Noi recusou, porque sua versão deste mundo não era de garçom ou estudante, então os 3 foram embora. Noi sabia que todos tinham boas intenções, mas ele precisava manter distância. Haku esteve observando desde o início. Ram, nem precisa dizer, ela se anima com qualquer coisa. Fofo. Haku perguntou a Haku sobre o Noi. Ele apenas disse que era especial e precisava ser observado mais, mas não interfira demais, caso contrário, o sistema perceberia, e Noi seria apagado. Enquanto os 3 conversavam, a loja de Haku estava tão escura quanto seus grãos de café. De volta à coletiva de imprensa, o pai de Motes achou ridículo permitir que os jogadores desfrutassem deste jogo. Eles o haviam desenvolvido por muito tempo. Ela continuou a perguntar, não foi por causa do incidente que a empresa demorou tanto para desenvolver? Era inútil argumentar, porque durante todo aquele tempo, a empresa sempre esteve focada em desenvolver para trazer a melhor experiência para os jogadores. Vendo que não conseguia nada dele, a repórter voltou sua atenção para Motes. Mas ele lidou com a situação de forma inteligente. Informações sobre se a jovem participou do teste beta, ele anunciaria mais tarde. A razão é porque Moti seria o representante publicitário do jogo e também seu sucessor. Os rumores de que Motis estava doente desde a infância eram verdadeiros.
Então ela não sabia nada sobre esse mundo, e graças ao jogo era como se estivesse recuperando sua liberdade. Esse era o propósito dele quando queria que eles superassem suas limitações e fossem livres nesse jogo. Todos eram iguais, não se preocupavam com seu status, para que pudessem aproveitar o jogo ao máximo. O repórter disse que a doença não era desde a infância, mas sim devido ao incidente de um ano atrás. Durante o teste beta, é claro que deveria haver incidentes, e eles tentaram consertar. Nunca houve perda de vidas ou doenças na jogo. Ele declarou que qualquer pessoa que tivesse uma opinião diferente, essa pessoa era oponente da empresa. Na casa de Noi, Chino ficou ferida depois de salvar Kyasu. Noi também deu a ela itens de cura. Depois pediu a Chino que o ajudasse a ficar mais forte, porque não queria que algo ruim acontecesse. Ele precisava ser mais forte. Chino percebeu que o que faltava a Noi eram habilidades de autodefesa e ataque, então só podia ensinar isso a ele. Em seguida, a sessão de treinamento começou imediatamente. Enquanto estava em Motes, ele repreendeu tanto Vincent quanto Kai Ken. Eles previram as consequências de deixar a jovem participar no jogo. Se algo acontecesse com ela, vocês dois seriam responsabilizados. Vincent assumiu total responsabilidade. Foi ele quem convidou a jovem para participar do jogo, porque sabia que era muito importante para ela, e foi demitido imediatamente. Mas Mutiz o defendeu porque ela estava muito solitária, sem amigos. Ela também sabia que seu corpo era muito limitada, e isso o deixou muito preocupado. Nesse momento, o homem se aproximou de Motes e pediu que ela prometesse que, se não se sentisse bem, sairia imediatamente. Nenhum dos dois seria demitido. Ele também disse a ela para ter cuidado com aquele repórter. Enquanto isso, Noi estava praticando contínuo. Só de olhar dava para ver que ele estava apanhando muito. Depois de um tempo, os dois fizeram uma pausa para que Chino pudesse cozinhar para... Kyasu também trouxe comida para Noi. Nem é preciso dizer que ela estava muito animada com esses dois jovens. Depois de um tempo explicando, ela entendeu. Kyasu decidiu ficar lá para proteger Noi e afastar Chino. Os dois começaram a discutir. Quando viram que Noi estava com fome, ambos começaram a brigar para cozinhar para ele. Não havia nada que Noi pudesse fazer, então ele foi tomar banho enquanto eles faziam o que queriam. Na cozinha, os dois continuaram brigando, fazendo com que a panela de ensopado de peixe pegasse fogo. Ao ouvir o grito de Kyasu, Noi correu para verificar. Ele acidentalmente mostrou suas partes íntimas para as meninas. Chino deu-lhe uma boa surra. Nesse momento, Motes veio visitar. Kaken imediatamente usou uma arma para destruir o ampliador de população de Noi. Um tempo depois, Kaken disse que a razão pela qual vieram era para convidá-lo para umas férias para que Motes pudesse desestressar do mundo exterior. Esta viagem foi para a praia, o que deixou Kaken extremamente animado. Enquanto isso, lá fora, Vincent pediu à enfermeira que atendia Motes para deixá-lo ir em uma viagem de negócios. No entanto, eles não sabiam que ela era na verdade Blade. Finalmente, todo o grupo chegou à praia. Haki estava ocupado jogando e Vincent não pôde ser contatado, então nenhum deles estava lá. Essa também foi a primeira vez que Motes viu o oceano em 10 anos. Todos começaram a desempacotar suas coisas. Inesperadamente, eles encontraram Haki escondido no porta-malas do carro porque ele não queria ficar para trás. De longe, Haku também estava observando o grupo. Em vez de olhar para eles, ele estava olhando para as garotas. Claro, ele apanhou de Ram. Haku também estava lá. Depois de se trocarem, todos foram para a praia. As garotas também tinham trocado de roupa, mas os dois homens só tinham olhos para Motes, fazendo Kyasu e Chino lançarem olhares. Todos estavam se divertindo juntos, exceto Motes, que estava apenas sentada e observando. Noi perguntou por que ela não estava participando. Motes disse que se ficasse muito próxima dos personagens do jogo, isso afetaria suas personalidades. Ela estava contente em ser apenas amiga de Noi. Noi pensou que, independentemente de quem fossem, todos poderiam se integrar com os outros, mesmo que fossem de outro mundo. Se ela fizesse mais amigos, poderia imaginar um novo mundo. Ela poderia se orgulhar de seu próprio mundo. Se ela expandisse o conceito de mundo, teria muitas mais escolhas para o futuro, possibilidades infinitas. Isso aconteceu em Chuyu Sekai. Mostrou a Motiz uma nova possibilidade do mundo. Vendo isso, Motiz juntou-se a todos os outros. Enquanto eles jogavam, Noi viu uma garota de cabelo branco que ele conhecia, mas apenas ele podia vê-la. Enquanto eles estavam brincando na moto aquática, memórias daquela garota piscavam em sua mente. Na praia, Chino recebeu uma ligação de um corvo. Quando ela atendeu, não havia ninguém lá. Descobriu-se que o vírus havia encontrado seu esconderijo e matado todos. Ele também descobriu a identidade de Chino.
De repente, um alerta de desastre apareceu na praia. Um monstro havia surgido e estava se dirigindo para o navio. Noi e Mori se transformaram e o perseguiram. Os dois conseguiram entrar no navio e se prepararam para lutar contra o monstro. Ele começou a disparar mísseis contra eles. Conseguiram bloquear todos. Kaken estava correndo para lá e Kayasu o seguiu. Noi usou sua corda para amarrar o monstro, mas não funcionou. Ele continuou disparando mísseis. Kaken e Kayasu chegaram para ajudar. Na praia, Haku se transformou para ajudar à distância. Noi e Kaken avançaram contra o monstro, mas sua pele era muito grossa. Noi reuniu suas forças e disparou bolas de fogo no monstro, fazendo-o gritar de dor e mergulhar na água. No entanto, ainda não tinha acabado. De debaixo da água, uma quantidade enorme de mísseis foi lançada. Mesmo que tenham feito o melhor para proteger o navio, Noi e Motes foram derrubados do navio. Debaixo d'água, ele conseguiu salvar Motes, mas também estava exausto e afundou. Kayasu imediatamente pulou para salvar Noi. Em seu subconsciente, Noi encontrou a garota de antes. Ela se apresentou como Gaia, aquela que controlava Chuyu Sekai. Ela tinha tentado contatá-lo muitas vezes, mas falhou. Então Gaia mostrou a Noi sua mãe no mundo real. Não havia muito tempo. Noi tinha que salvá-la. Debaixo d'água, Kayasu mais uma vez usou seus poderes para se transformar e derrotar o monstro. Os dois voltaram sãos e salvos à superfície. No mundo real, havia um cientista deitado ao lado da mãe de Noi. A mulher de cabelo loiro também estava lá. O nome dela era Mansi, a mãe de Noi era Ira. Descobrimos que eles eram uma família. Dentro do jogo, Noi contou a Vincent tudo sobre sua mãe estar no mundo real. Enquanto o grupo estava discutindo, Motes de repente gritou de dor e desmaiou. Descobriu-se que Mansi havia implantado um chip em Motes do lado de fora e ativado algo. Do lado de fora, Motes foi levada às pressas para o hospital. O presidente chegou após ouvir a notícia. O médico disse que a condição dela era muito perigosa, porque quando ele tocou no capacete dela, isso imediatamente causou dor. Ela estava sentindo a mesma coisa no mundo do jogo. Vincent verificou e viu que Motes tinha saído do jogo, então ele saiu para checar como ela estava. Lá fora, o presidente estava muito angustiado, temendo perder sua neta. Vincent chegou e informou-o sobre a condição de Motes no jogo. O médico então saiu e disse que encontraram um dispositivo estranho ligado ao controlador. Não podia ser removido imediatamente porque a pessoa que o criou foi muito meticulosa e fazê-lo incorretamente seria uma ameaça à vida. Se desligassem a energia e reiniciassem o jogo, os dados seriam apagados e restaurados do zero, o que significaria que Motes poderia ficar presa no jogo para sempre. Não haveria maneira de trazê-la de volta. O presidente estava determinado a salvar sua neta e saiu para ir em algum lugar. Dentro do jogo, não importava o que Noi dissesse. Modes ainda não acordava. O vírus havia capturado e controlado o mestre. Ele não tinha a intenção de restaurar os dados do mestre. Em vez disso, ele ia captar toda a sua energia. Ele começou a executar seu plano. Com as últimas forças, o grão-mestre lançou um golpe de palma no monstro, mas foi completamente inútil. Vírus havia superado seus limites e o derrotou. Após sincronizar os dados com o grande mestre, Vírus descobriu que o objetivo do NPC era ganhar liberdade, e então começou a procurar por Noi. Lá fora, as notícias do acidente de Mods se espalharam amplamente. A imprensa estava constantemente investigando. O presidente foi ver um homem chamado Garrido, que também estava ciente da condição de Mods e procurava uma solução. No entanto, o presidente tinha medo de que ela se tornasse como Ira. Se essa situação continuasse, ele seria obrigado a reiniciar Gaia. Naturalmente, Garrido objetou, dizendo que Ira nunca seria capaz de retornar e que Chuikai era algo muito importante que eles haviam criado com sua própria força. Ele protegeria Ira a todo custo. Mons chegou, afirmando que se o presidente não escapasse de Gaia, ele não conseguiria salvar sua neta. Ela também admitiu que estava por trás de todo o incidente. Garrido ficou furioso e a esbofeteou, já que sua amada filha acabara de destruir todo o seu trabalho dos últimos 12 anos. No entanto, Mons também falou sobre suas próprias dificuldades, explicando que por causa desse projeto, Garrido não estava em casa há 12 anos. Dentro do jogo, Gaia apareceu novamente e implorou a Noi para salvar Hira, pois não havia muito tempo. Ela então levou Noi para dentro das memórias de Mods. Eles encontraram sua família novamente, incluindo eles mesmos como crianças,
e Gaia apareceu mais uma vez. Essas eram memórias que Noi não conseguia lembrar. Ela o lembrou de não desviar os olhos dessa tragédia e de voltar para salvar Ira. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, mais memórias de mods foram mostradas a ele. Gaia também estava lá, observando todos se divertirem, o que a fazia se sentir muito solitária. Ira viu, mas ela fugiu. Quando ela olhou para trás e viu Mods feliz, Gaia desabou em lágrimas. Seus gritos interromperam o sistema. Gureto imediatamente desconectou-se para verificar. Tudo estava prestes a colapsar. Ira abraçou a menina, acalmando-a. Quando a jovem Noi correu para Ira, os poderes de Gaia aumentaram. Gureto, do lado de fora, ordenou que todos saíssem imediatamente, mas apenas sua esposa e Mods conseguiram sair a tempo. O pai deles ficou para salvar Noi e a esposa, mas foi tarde demais. Os dois acordaram de repente, e antes que pudessem se alegrar, o vírus chegou para lidar com Noi. Lá fora, após o desastre, Gaia milagrosamente continuava a funcionar. Gureto tinha que continuar desenvolvendo Gaia para que sua esposa e filhos pudessem viver. Mance disse que ele era ridículo por pensar que havia cuidado de sua família nos últimos 12 anos, porque era tudo inútil, já que ninguém seria capaz de retornar. Mance fez tudo isso porque não queria ver o pai sofrer mais e desejava que ele não se atormentasse. O presidente recebeu uma ligação do hospital informando que Motes havia acordado. Dentro do jogo, Noi estava se preparando para lutar contra vírus. O vilão queria ver como essa última esperança lutaria. Os dois começaram a trocar golpes e acabou que Noi era realmente fraco, precisando de apenas um golpe para ser subjugado. Motes e Kakan pularam para resgatá-lo, mas vírus trancou os dois. Ele começou a quebrar Noi, mas Kayasu correu para proteger ele. Vírus percebeu que ela era um monstro e atacou, mas era tarde demais. Kayasu se transformou. Ele reconheceu que Kayasu não foi criado como um NPC normal, mas com o único propósito de proteger Noi. Depois de transferir seu poder final para Noi, ela desapareceu. Recuperando a compostura, os dois continuaram a troca de golpes. Vírus usou as mãos nuas para lutar de igual para igual com Noi, até quebrar sua espada. Vendo que estava em desvantagem no manejo da espada, Noi começou a usar magia. Ele desencadeou um ataque que criou uma explosão, contaminando tudo ao redor. Noi foi levado para encontrar Gaia, ela pediu-lhe para salvar Ira. Lá fora, também havia um alerta. O excesso de dados estava alterando o sistema, e a vida de Ira estava em perigo. Naturalmente, Gureto não desistiria de sua família. Mantê-los vivos era a razão de sua existência até agora, então ele faria de tudo para acordá-los. Os dados de Gaia foram alterados pelo vírus e estavam mantendo a alma de Ira cativa. Se isso continuasse, a alma dela desapareceria e ela nunca retornaria ao seu próprio mundo. Mais uma vez, ela se desculpou por ter levado a mãe de Noi e desapareceu. Embora soubesse que precisava salvar sua mãe, primeiro ele precisava encontrar uma forma de sair dali para destruir o núcleo de fora. Ele se lembrou do console de jogos de hack. Noi contatou e conseguiu escapar. Claro, o vírus também escapou com ele. A batalha recomeçou. Quando o vírus foi partido ao meio, ele não morreu, apenas se replicou. Se não o derrotassem, não conseguiriam salvar a mãe de Noi. Do lado de fora, o pai de Motes entrou em contato com ela e disse para sair rapidamente. Ela recusou porque ainda tinha pessoas para ajudar. Enquanto isso, Noi o cortava em tantos pedaços quanto podia, mas era inútil. Todos começaram a segurá-lo para que Noi pudesse ir salvar sua mãe, mas eles continuavam chegando mais e mais. Vincent chegou para ajudar. Ele disse que Gureto estava tentando estabilizar o jogo, mas se Chuyu Sekai fosse destruído, todos os jogadores e NPCs seriam apagados. Eles não tinham escolha a não ser confiar em Gureto. Enquanto isso, Noi estava sendo dominado pelo vírus. Ele estava lutando sozinho. A equipe Saber chegou para ajudar. Mot teve que destruir o núcleo em seu lugar. Lá fora, Mance também estava ajudando Gureto a estabilizar o sistema. Dentro, Noi conseguiu acabar com o vírus. Com suas últimas forças, o vírus lançou um golpe em Motes. Felizmente, ela destruiu o núcleo antes de ser atingida. Ira foi salvo. Os vírus pararam. Kayasu também acordou. A luz apareceu novamente, e assim a vida cotidiana retomou, tanto na vida real quanto no jogo.
O jogo foi lançado sem problemas, todos podiam se divertir juntos. O anime terminou aqui, adeus e obrigado.